vieram pela primeira vez. Sinto-se à vontade, a nossa casa é aberta ao público, né? E não só hoje, mas praticamente todos os dias da semana, somente no domingo não tem atividade aqui. Né? Nossas atividades são todas gratuitas, nós temos diversos trabalhos, não só na ordem espírita, mas de ordem social também. Temos psicólogo, psicoterapia, temos psicopedagogo, né? Temos reiki na terça-feira o reiki. Temos um trabalho de apoio espiritual, pessoas que estão com problema pessoal, assim, espiritual, na quinta-feira, né? E me ajudem aí, nós temos um brechó beneficente no sábado, que a gente vende roupas a preço assim, um preço simbólico, né? Ajuda a casa também, mas a gente também não, com certeza não oferece assim lucro, na verdade, é só para manter aqui o nosso local aqui, nós poder ter esses momentos como hoje. O que mais que eu esqueci? Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã temos um atendimento de ordem... É um atendimento fraterno, mais fraterno. Mais pessoal. Começa às 9, né? Temos um atendimento às 9 horas na segunda-feira. Assim, a pessoa... É um tratamento espiritual. Um tratamento espiritual, né? Em que é dado um passe de forma mais individualizada, né? Até se a pessoa está com problema físico, né? A pessoa está com problema de saúde, ela vem e se inscreve, né? Marca tem um caderno de capa verde ali que ela deixa o nome e o telefone. Quando tem vaga, a gente entra em contato e agenda. Vocês podem divulgar para os familiares que queiram se inscrever. Eu já fui atendido, é muito bom. Então, primeiramente nós vamos começar com a leitura, a dona Leonita vai fazer, e depois a gente vai fazer a prece e passar para o Joel, o nosso palestrante de hoje. Obrigada. Muito boa noite a todos, é uma alegria recebê-los aqui, como falou o Rafael, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos iniciar com uma leitura de harmonização. Opa, olha só o que caiu para nós hoje. Elogios. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Dirigia-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz. As bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas prestamente na periferia compreensam das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre, que antes de tudo serão bem-aventurados os que ouvem as revelações de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado, muitas vezes construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o
com a boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças brilham os divinos dons que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Mais um aviso só, porque no fim eu falei dos trabalhos de ordem social, mas esqueci de falar dos trabalhos da Casa Espírita especificamente, que são os nossos grupos de estudo, que nós temos na segunda, né? Segunda-feira, acho que é às 19 horas, aberto ao público também. Às 20 até às 9 tem outro grupo. Tem outro grupo das 20 até às 21. E aí temos outros trabalhos espíritas também que são internos, né? Aí para trabalhadores que já estão frequentando mais tempo. Enfim, dados os avisos, eu vou pedir para vocês, então nesse momento, fechar os olhos e esquecer tudo do dia de hoje que passou, os problemas, as preocupações, e serenar a mente e pensar, imaginar a figura de Jesus, o nosso mestre, andando nas paragens da Galileia, conversando com as pessoas, trazendo aquela mensagem de amor, de perdão, de caridade para com todos. E nessa imaginação, pedimos a Deus, nosso Criador, Criador do Universo, da Terra, de todas as belezas do mundo, de tudo que há, que encontra a nossa visão. Agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, que nos deu a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus, entender que o caminho da vida é o caminho do amor. Possamos, mesmo com todos essas imperfeições, que são muitas, nos ocupar de trabalhar essas imperfeições, esses defeitos que temos todos, que possamos buscar, na medida do possível, andar, mesmo com passos pequenos, servindo ao próximo e trabalhando o nosso universo íntimo. Agradecemos a oportunidade da noite de hoje e que assim seja. Agora, nesse momento, passamos a palavra para o nosso amigo Joel, que é uma pessoa querida da casa aqui, e que seja uma excelente palestra, Joel. Obrigado. O sentido da vida na visão espírita. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Que a paz do nosso Pai esteja conosco. Sentido da vida. A pergunta que não quer calar. A maioria das pessoas no mundo, eu digo maioria, porque a maioria mesmo se faz esse questionamento. O que sou eu? O que estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer? Qual a minha condição? O que vai acontecer? Alguns até se questionam a divindade, perguntando: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes por ignorância, por não saberem. Nunca ninguém diz para eles que eles estão num mundo de provas e expiações. Que se eles não estão sendo provados como um dos soldados de Deus, né, para progredir, eles estão sendo extirpando, né, expiando as suas faltas de vidas anteriores. Então, esse sentido da vida é um dos maiores questionamentos, até mesmo
no meio da Amazônia, numa tribo lá no centro da África, eles têm esse pensamento também. Eles se imaginam como sendo o quê? Como sendo quem? O que eles têm que fazer? O que tem que acontecer? Os que não têm esse tipo de preocupação são os ateus e os nihilistas. Nihilista é um negacionista. É aquele que não acredita em nada depois da morte. A morte do corpo, né? Morreu, terminou tudo. Esse é o nihilista. E o ateu não acredita em Deus. E também, por não acreditar em Deus, acredita que depois de morrer não tem mais nada. Morrendo o corpo físico, não tem mais nada depois. Nada vai acontecer. Simplesmente passaram aquele fração de tempo aqui no planeta, fizeram o que tinham que fazer, bem ou mal, morreu, acabou tudo. Esses são os ateus e os nihilistas. Nem todo ateu é nihilista, mas todo nihilista é ateu. Porque o ateu, ele não acredita em Deus e não acredita em alguma coisa depois do desencarne. E o nihilista não, o nihilista até pode acreditar em Deus, um ser superior, que formou ele, mas não acredita que depois de desencarnar vai ter alguma coisa para compensar. Então tem muita diferença entre as pessoas no mundo em relação ao sentido que eles dão à própria vida deles. Todos sabemos que temos que crescer, trabalhar, nos esforçar, criar filhos, fazer tudo que todas as pessoas normais fazem. Mas muitos ainda, mesmo assim, se questionam: o que mais eu tenho que fazer? O que mais tem que acontecer? Setembro passou. Ontem terminou setembro amarelo, aquele do lacinho amarelo da lapela. O lacinho amarelo, aquele representava a prevenção e combate ao suicídio e à violência. Mas é um tipo de luta que não acaba nunca. Não acabou. Setembro passou, mas a luta ainda continua. Porque muita gente se suicida. Por quê? Por não terem um sentido na vida. Estão perdidos no mundo. Não sabem o que vão fazer. Não sabem o que vai acontecer. E acabam tirando a própria vida. O suicídio é o estágio máximo da negação, do nihilismo e até do ateísmo. Uma pessoa que tira a própria vida não acredita nem em Deus e nem que tenha consequências depois da sua morte, achando que vai escapar do sofrimento que está tendo nessa existência. O suicida é o pior crime que possa uma pessoa cometer, tirar a própria vida. Então o setembro amarelo, ele continua e vai continuar por muito tempo. E cabe a todos nós sempre procurar amparar, ou com palavras ou com ações, pessoas que têm a tendência suicida. Porque é uma forma de seguir o nosso sentido de vida, ajudar uma outra pessoa. Doutrinas religiosas. Algumas dizem que o sentido da vida é fazer o bem, agir corretamente. Outros dizem que é não fazer o mal, mas também não fazer o bem. Não tem efeito nenhum. Um anula o outro. Outras doutrinas religiosas se preocupam só em fazer o mal, sem pensar nas consequências posteriores, com trabalhos e coisas. Não vou entrar no mérito da questão. Cada um sabe de si, cada um acredita no que quiser acreditar. E não vê sentido na vida fazendo coisas que não deveriam fazer.
Então, é muito complicado discutir, não estou discutindo religião, não estou apontando religião nenhuma. Mas algumas religiões dizem assim, ó, tu seja bonzinho a tua vida inteira. Vai ser bom e não fazer nada para melhorar? Não adianta de nada. Ah, eu fui bom a minha vida inteira, não fiz mal para ninguém. Não fez mal para ninguém, mas também não fez nada de bom. Compensa? Não compensa. Que tipo de vida é essa? É um tipo de vida vazia, sem graça. Mas muita gente vive dessa maneira. E acredito que aquilo que elas estão fazendo, que a doutrina religiosa delas ensinou, é o sentido de vida deles. Filósofos existencialistas, como Descartes, Sartre e Camus, dizem que não há um sentido prévio e que cabe a cada um criar seu próprio sentido de vida. Simplista, né? Filósofos, pensadores, altas cabeças pensando em dizer uma coisa dessa. E não foi um, foram 2 ou 3 que disseram a mesma coisa. Que cada um deve criar o seu próprio, até cada um deve criar o seu próprio sentido de vida, mas que seja correto. É por isso que existe tanto suicídio. Voltamos ao item anterior. As pessoas acabam se anulando, não acreditando e duvidando que haja uma consequência. E aí acontece o suicídio. Então, filósofos, pensadores super evoluídos, pensadores assim no mais alto grau, um pensamento tão simplista. Isso a gente aprende na faculdade, a parte de filosofia, e a gente vê esses filósofos ditando, escrevendo essas coisas. Quem tem um pouquinho de razão, que é um pouquinho racional, fica chocado, porque é uma maneira de pensar comum, que qualquer um pode pensar isso aí. Eles não precisariam estar escrevendo, não precisariam estar anunciando. Mas também conduzem as pessoas a um sentido de vida, cada um o seu, a sua maneira, não interessa. Se prejudicam alguém ou não. O próprio Google, todos conhecem o Google, né? Todos têm celular. O Google pesquisa a Wikipédia, quando se faz uma pergunta. Wikipédia é a maior enciclopédia mundial, que supostamente tem resposta para todas as questões do mundo que a pessoa fizer. E o Google nos explica o seguinte: não há uma resposta única para o sentido da vida. Uma resposta única para o sentido da vida. Pois ele é subjetivo e varia. O sentido da vida ser subjetivo, o sentido da vida tem que ser bem objetivo. A gente tem que seguir ele para ter satisfação do que está fazendo. E não subjetivo imaginar que tal. Sabe? E varia podendo ser buscado na felicidade, quer dizer, egoísta, né? Eu vou procurar só a minha felicidade, o resto que se dane. O mundo que pare, eu sou feliz. Eu vou procurar a minha felicidade. É uma maneira de pensar, mas é uma maneira egoísta. Eu vou ser feliz, o resto que se lixe. Não quero nem saber. Realização pessoal. Isso é uma prerrogativa de todo ser humano. Procurar a realização pessoal. Estudar, trabalhar, crescer, ganhar mais, criar bem filhos. Isso seria uma realização pessoal. Mas também ele é pessoal. Ele é exclusivo.
Ele não atinge outras pessoas, a não ser as pessoas do convívio dele ali e tal. Contribuição para o mundo. Alguns até contribuem para o mundo. Tem alguns que contribuem bem e outros contribuem mal para o mundo. Os que contribuem bem, eles estão dentro de um objetivo, estão dentro de um caminho que é ótimo para a sociedade toda. Um médico que criou uma certa cirurgia, um escritor que escreveu um livro que atinge bastante pessoas, que faz elas pensarem, enfim, contribuição de várias maneiras. Atletas contribuem à maneira deles. Conexão com outras pessoas. Bom, conexão com outras pessoas é obrigatório. É obrigatório, nem é uma prerrogativa nossa. É obrigatório porque nós somos seres sociais. Somos seres sociáveis. Nós somos obrigados a estar em sociedade com outras pessoas. Querendo ou não. Porque a pessoa que se isolar, ela vai acabar ficando louca. E não vai ter sentido nenhum na vida dela. Ou um propósito individual. Voltamos aos filósofos lá, né? O pensamento egoísta. Ou um propósito pessoal. Quer dizer, a pessoa vai viver só para cumprir aquele propósito pessoal dela e o resto que se lixe. É uma maneira, é um sentido da vida dele meio pobre, meio vago, meio pequeno. Mas é uma maneira de pensar. A definição mais razoável, racional, que eu vejo, é uma questão minha, uma visão pessoal minha, é a visão do Espiritismo. Primeiro, temos que ser reencarnacionista, acreditar na reencarnação do Espírito, para que a gente tenha um sentido de vida. Porque senão a nossa vida ela se torna uma questão só material, só física. Acabou a vida do corpo, o material e a vida, como diz o ditado aquele, né? Caixão não tem gaveta. Então nós não levamos nada que seja material. Nós não levamos nada, absolutamente nada que conquistamos de dinheiro, de valores, a não ser os valores espirituais. Isso que é bom do Espiritismo, que nos explica isso aí. Que o propósito, do sentido da vida está na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Ser uma pessoa prestativa, proativa na atividade de ajudar as outras pessoas, através de atos de amor, ajuda, serviço e crescimento intelectual. Quer dizer, não adianta nada ser uma pessoazinha boa e não crescer intelectualmente. Porque essas coisas aqui, ó, que eu citei agora, são bagagem espiritual da evolução do nosso espírito. Esse é o único sentido da vida, a evolução do nosso espírito. Nós somos um corpo material, ou melhor, nós somos um espírito que tem um corpo material, que é animado por esse espírito, que atende às nossas necessidades de crescimento nesse planeta, esse planetinha, digamos assim, porque o planeta Terra é um dos menores de toda a galáxia. Não é tão grande assim. Numa fração de piscar de olhos em relação à eternidade.
nós vamos ter várias reencarnações, então nós vamos nos preocupar com esse piscar de olhos material. Ele está aqui, esse piscar de olhos material, só para nós dar um passinho a mais em todas as reencarnações que vamos ter. Esse é o único sentido da vida, pela visão espírita. A evolução do espírito, o crescimento espiritual de cada um. O material, ele é passageiro. Depois de 60, 70, 80, 100 anos, fica tudo aí. Não se leva nada. Só o que a gente conquistou de intelectual, de intelecto e de energia positiva na ajuda aos outros, à comunidade, ao mundo, ao planeta, ao país, ao município, ao bairro. Muitas vezes a pessoa é um morador de um bairro e ele é atuante naquele bairro para a melhoria da vida das pessoas. É um sistema que forma um sentido de vida. Porque ele está fazendo alguma coisa em prol de outro. Esse é o bom do Espiritismo. Para mim é o bom e o mais racional do Espiritismo. O desenvolvimento espiritual. Que é a única coisa que se leva. Única coisa. O material, todo ele fica. Precisamos do material? Precisamos, para o nosso conforto. Vou rasgar dinheiro? Não vou rasgar dinheiro. Eu vou guardar um pouquinho para uma necessidade. Mas isso aí é importante? Não, o importante é o que a gente leva depois do desencarne. Não tem outra explicação. É o mais racional e o mais lógico de todas as explicações que a gente viu anteriormente. E outro detalhe, o índice de suicídio entre os espíritas não existe. Porque quem é espírita sabe das consequências morais se cometer o suicídio. É medo? Não. Consciência. A pessoa tem consciência. Vamos pegar um exemplo aí, falar de suicídio de novo, já que acabamos de sair do mês de setembro. Bélgica, Holanda. Todo mundo na Bélgica, na Holanda, vou pegar só esses dois. Todo mundo tem curso superior. Quando são formados assim, turmas de engenharia, os alunos, de acordo com a nota deles, entram numa fila para serem absorvidos pelo mercado quando se aposentar um que está trabalhando, ou falecer algum que está trabalhando, ou desencarnar, aí a fila vai andando. Muitos deles viajam para a Alemanha, para a Áustria, para a França, para poderem trabalhar na profissão deles, ou ficar naquela fila trabalhando como coletores de lixo, como leiteiros, como açougueiros. Eu peguei um engenheiro como exemplo. Todas as profissões de nível superior, todos eles têm excesso de mão de obra. E eles estão numa fila progressiva. O Japão, por que o maior índice de suicídios é no Japão e na Coreia do Sul? Porque é o mesmo esquema. Todo mundo está num nível altíssimo intelectual e não tem colocação no mercado de trabalho. Os adolescentes se colocam numa situação assim de perda. O que eu vou fazer da minha vida? E muitos acabam se suicidando. A gente fala do Brasil, tá? O Brasil tem uma diversificação fenomenal. Tanto é que estão importando gente de outros países aí para poder atender as nossas necessidades profissionais aqui. E aí o sentido da vida, para nós aqui no Brasil, é excelente. Só a gente ser corretos, ajudar as outras pessoas, agir normalmente, crescer intelectualmente,
ajudar os filhos, fazer o crescimento pessoal, fazer o desenvolvimento profissional. Esse é o nosso sentido da vida. Não deixar a vida desmerecer, não deixar a vida cair. Não entrar numa roda viva que não tem volta. Pessoal, obrigado pela paciência. Desculpe, passei do horário. Não, está dentro do horário. Estou dentro do Pode horário? falar mais meia hora. Ah, tá, então você Agradecemos o apanhado que tu nos trouxe sobre o sentido da vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Estamos hoje numa casa espírita. Dentro da visão espírita, o que nós estamos fazendo para o sentido da minha vida com relação ao meu próximo? Vamos pensar nisso durante a semana? Porque junto com tudo que ele nos trouxe, a nossa caminhada evolutiva, ela tem que partir do princípio que estamos aqui para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento pessoal, a nossa reforma íntima. Só que como não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, ou vivemos dentro de um lar com conflitos, o que estamos fazendo? Pensemos durante a semana. Agradecemos e fica o convite para... Eu que agradeço a complementação aqui. Fica o meu convite que o presidente pediu que eu fizesse, né? Para uma próxima palestra. Obrigada. Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos, finalizar o nosso Mestre Jesus, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, agradecendo essa oportunidade que temos de estar nessa seara bendita, de ouvir a palavra, de termos as oportunidades que hoje temos, de aprendizado, de melhoramento, toda essa oportunidade que nos é dada a cada amanhecer quando abrimos os olhos. Que possamos ser agradecidos e fazer a diferença na vida do outro. Assim, pedimos aos mentores da casa a permissão para encerrarmos essa parte do trabalho e darmos sequência na paz. Pedimos que os irmãos se mantenham em prece, enquanto os meios se preparam. Que assim seja.